Agradeço aí a presença de todos que estão com a gente. Teremos aqui o segundo webinar da BREM, Recuperação Energética de Resíduos Sólidos, Solução Econômico-Ambiental para um Futuro Melhor. Inicialmente, teremos a palestra com o PhD, Daniel Sindicic, apresentação da Unidade de Recuperação Energética URE do Grupo Lar, de 80 megas de potência instalada. Também teremos a palestra do Flávio Matos, principais desafios para a implementação de projetos Waste to Energy. Flávio Matos, que trabalha na Quininho, das maiores players mundial de Waste to Energy, e vai também falar sobre os principais desafios, então, dessas plantas. Na verdade, eu vou chamar primeiro o Flávio, né, que vai trazer um panorama mundial, e depois o Daniel vai falar sobre o caso mais específico de Waste to Energy, que é o projeto do Grupo Lara. Apenas conceituando, as usinas Waste to Energy hoje são modernas instalações com sistemas de filtragem, sistema de controle de poluição de ar, que são considerados energias limpas, né? Não poluentes, e uma das formas mais eficazes para a mitigação do aquecimento global provocado pelas emissões do metano, provavelmente dos resíduos, segundo o quinto relatório do IPCC da ONU de 2011, capítulo 10. O relatório também aponta que as usinas Waste to Energy reduzem até 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa. Então, nós estamos falando aí de uma tecnologia consagrada, amplamente utilizada e que tem sido extremamente benéfica para o meio ambiente, em substituição aos aterros sanitários. A Europa, por exemplo, destina 28% de seus resíduos para o Waste to Energy, com 522 plantas em operação. No mundo, são mais de 1.200 grandes plantas de Waste to Energy. A grande maioria delas é da tecnologia incineração mass burning por grelhas móveis. Tem também leite fluidizado, outras rodas, mas essa é a mais utilizada da incineração. É considerada incineração porque ela tem a processo de combustão com presença abundante de oxigênio. É uma planta extremamente segura e, por isso, largamente utilizada para tratar principalmente resíduos heterogêneos, como resíduos sólidos urbanos, que apresentam uma certa complexidade operativa. As usinas Waste to Energy também trazem benefícios para evitar a contaminação do solo. Os aterros sanitários bem operados, o risco é bem menor, né? Mas esse risco ele existe, com movimentações de terra, enchentes e problemas de projeto. Então, quando a gente está falando no Brasil, onde 40% dos nossos depósitos de lixo são lixões e aterros controlados, esses locais nós sabemos que eles não são, absolutamente não são seguros para a proteção da água potável tão escassa no planeta hoje, principalmente no Brasil também. E outro benefício é da saúde. As usinas Waste to Energy evitam que haja a contaminação de pessoas e contato inadequado do lixo por catadores que entram em lixões e fazem essa separação manual. E acabam pegando doenças. O Brasil hoje gasta 1,5 bilhões por ano tratando pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo urbano. Então, a partir dessas considerações, nós gostaria de passar a palavra ao Flávio, que vai tratar um pouco da sua experiência na Europa. Ele está aí em Paris agora, falando com a gente. O Flávio, que trabalha para um dos grandes players mundiais de Waste to Energy, já participou de vários projetos e vai trazer essa experiência para a gente dessas plantas. Flávio, está com você a palavra agora. Obrigado, Yuri. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. E obrigado aí pela participação de todos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí o convite da BREM, né? Também de parabenizá-los aí pela iniciativa de criar essa associação, né? Acredito que está preenchendo um grande vácuo aí que existia nesse setor de Waste to Energy no Brasil. Tenho certeza que vocês farão um ótimo trabalho, já tem feito, né? Tem alguns resultados e aí na conscientização da população, principalmente em geral, e também da classe política, né, para acelerar o desenvolvimento do setor no Brasil, que, digamos que está uns 40 anos atrasados, né, situação bastante crítica. Eu vou passar para a minha apresentação, deixa eu colocar aqui, compartilhar.
Só um segundo. Aí já vai direto. Pronto, tá joia. Vamos lá, primeiramente uma breve introdução aí. Eu sou engenheiro mecânico, formado na UF, em Uberlândia, e mestre em engenharia de energia e meio ambiente pela École des Mines na França, e depois fiz uma especialização em financiamento de projetos. Estou há 15 anos no setor de energia, nos 6 primeiros, principalmente com biomassa e também biogás. E há 9 anos eu estou no setor de resíduos sólidos urbanos, com foco em waste to energy, né, na CNIM, em Paris, todo esse período, onde eu passei aí por tive diferentes oportunidades, tanto na área técnica comercial, na área de desenvolvimento de projetos, financiamento de projetos e gestão de ativos. E atualmente sou diretor no conselho de 3 usinas, de 3 sociedades de propósito específico que nós temos, a concessão em Midlands, na Inglaterra, né? E essas usinas tratam mais de 300 mil toneladas por ano de resíduo sólido urbano. A CNIM, rapidamente, uma apresentação do grupo CNIM. A CNIM é um fabricante industrial francês, construtor epicista, né? Que está aí no mercado, não necessariamente nessa área, mas a empresa existe há 150 anos. Na área de resíduos, nós estamos aí desde 1961. Então, é uma empresa bastante antiga e com bastante experiência nesse setor, um dos poucos players mundiais sérios do setor. Nós temos aí 4 filiais principais. Eu gostaria de destacar aí a Lab, né, que é a empresa que faz o sistema de tratamento de gases para incineração de resíduos, e a joint venture, né, que entre a CNIM e a MART, ela chama-se MPL, CNIM Martin Private Limited, que é uma empresa que foi constituída há cerca de 2 anos para desenvolver o mercado do Sudeste Asiático. E mais aí focado no grupo CNIM em si, são 2 divisões, uma de sistemas industriais e outra de energia e meio ambiente. Dentro da área de energia e meio ambiente, a gente tem um setor de construção de usinas, um setor de operação e um setor de serviços. A empresa está presente em toda a cadeia de valor de projetos de waste to energy, desde a parte de pesquisa, passando pela engenharia, passando pela construção, fabricação de equipamentos, operação, manutenção e também financiamento. Não é a nossa especialidade, mas em muitos casos a gente financiou também, participou do financiamento para contribuir com o desenvolvimento do projeto e dar mais seriedade, mais confiança para os bancos também. A empresa hoje ela tem atualmente mais de 290 linhas de incineração instalada, waste to energy, né? Só a palavra incineração não existe mais, é obrigatório que qualquer tipo de incineração tenha uma recuperação energética. Então, nós temos aí mais de 290 linhas e mais de 500 unidades aí de sistema de tratamento de gases feitos pela Lab durante 60 anos de existência, né? Operamos também, então a gente tem hoje 9 contratos de operação de usinas waste to energy, mas também uma de compostagem, 2 de triagem de material para reciclagem e 2 usinas de biomassa aqui na França. Na parte de financiamento, a gente já participou do financiamento aí de 5 projetos waste to energy, 2 de biomassa e uma solar heliotérmica, né, com concentração solar de potência. No total, o grupo, ao longo desses muitos anos de história, acumulou aí mais de quase 1.100 unidades aí entre combustão, sistema de combustão e caldeira para lixo, sistema de limpeza de gases e caldeiras, plantas de biomassa. Então, aí ao redor do mundo todo, com mais de 100 contratos aí, full EPC, né, para plantas waste to energy, sendo o primeiro EPCista para plantas de waste to energy no mundo, excluindo a China, que desenvolveu absurdamente aí nos últimos anos. Mas considerando a EMEA, né, Europa, Oriente Médio e África, a CNIM é o primeiro EPCista para esse tipo de planta, com mais de 168 linhas construídas desde 1965. E atualmente com 7 plantas em construção, em curso, contratos EPC.
Então, aí entrando aí no tema mais particularmente aí da minha palestra, né, eu dividi a parte do desafio, desenvolvimento de mercados de projetos, né? São duas coisas um pouco distintas. Vamos lá. Então, em relação aos desafios para desenvolvimento de mercados, né? Acho que um primeiro desafio aí ele é político de planejamento, né? A falta de vontade política ela impede o desenvolvimento de projetos, simplesmente a inexistência de mercados em decorrência da falta de vontade política. A gente vê aí inexistência de metas para desvio de resíduos, de aterros ou lixões, né? No Brasil ainda temos aí 40% do resíduo que ainda vai para lixão, né? Não é nem um aterro ainda, né? Ou então simplesmente o não respeito de metas, que ocorre também em muitos outros países, não somente no Brasil. Um grande empecilho para o desenvolvimento do setor é a própria inexistência de coleta seletiva, né? Que ela acaba, uma vez que os resíduos não são coletados seletivamente, isso acaba complexificando aí todos os processos de tratamento de resíduos. Você tem diferentes fluxos. Se o orgânico ele for separado na fonte, nas próprias residências, ele poderia ir diretamente para uma planta de biodigestão, diretamente para uma planta de compostagem, sem ter nenhum problema técnico, seria tratado perfeitamente. Os materiais recicláveis iriam para a planta de triagem e recuperados aqueles que têm valor. E os rejeitos dessas plantas e os resíduos da própria casa, que não eram recicláveis, vão para usinas de incineração, e os resíduos da própria usina de incineração, aqueles que não recuperados, né? Você tem em média aí 20%, 15 a 20% de escórias, mais 3, 4% de cinzas aí do tratamento, dos filtros. Do tratamento dos filtros não é um resíduo perigoso, tem uma destinação aí mais controlada, mas escórias, ela existe a possibilidade de se reciclar. Mas caso ela não seja, ela acaba indo também para um aterro. Então, toda a tecnologia ela tem seu lugar, desde que haja uma coleta seletiva. Se isso não acontece, aí depois complica todo o sistema globalmente, né? Um outro empecilho aí nessa parte de política e planejamento é a inexistência efetiva de consórcios, né? Como exemplo, aqui na França a gente tem dezenas, às vezes, de municípios que se juntam para ter um sistema conjunto de tratamento de resíduos, né? Isso gera uma certa escala para viabilizar o projeto e barateia o custo do sistema, né? Então, isso é muito importante. Outro fator é a inexistência de tarifa de tratamento paga pelos cidadãos. Está sendo aí negociada, a Belém tem feito uma pressão nesse sentido, mas é óbvio que a não existência de uma taxa, uma tarifa para se tratar os resíduos acaba tendo que sair do orçamento do município, que nós sabemos tem outras prioridades e, portanto, nunca vai ser utilizado para o resíduo, né, que é algo que fica escondido aí da população, né? A inexistência de um leilão de energia dedicado, né, outro ponto aí que a Bren vem trabalhando fortemente para conseguir um leilão aí dedicado para o waste to energy com uma tarifa diferenciada. E, por fim, a inexistência de taxas sobre aterramento de resíduos sólidos urbanos não tratados previamente. Qual é o principal parâmetro hoje de performance de sistema de gerenciamento de resíduos? É justamente a menor quantidade de lixo não tratado que vai para o aterro, e também tudo aquilo que se consegue recuperar em termos materiais, orgânicos ou energéticos, né? Essa questão da taxa do aterro é bastante polêmica, principalmente aí no Brasil, imagino, porque ninguém vai querer pagar uma taxa sabendo depois que possivelmente o dinheiro vai ser utilizado para outros fins ou simplesmente desviado, né? Mas é isso que permite também o desenvolvimento de mercados. Na Europa, tem 24 países na Europa impõem taxas sobre o aterramento. Isso vai de 3 a 100 euros por tonelada, né? Interessante é ver a Alemanha, né? A Alemanha, o caso da Alemanha, a Alemanha é um dos 4 países que não colocaram taxa sobre aterro, mas o alemão, ele quadradamente, ele respeita a lei. Então, quando baniram, há alguns anos, foi lá para os anos 2000, quando baniram os aterros, simplesmente eles pararam de enviar lixo não tratado para aterro, sem necessidade, inclusive, de se impor
de Simpotaxas, né? E importante também ressaltar que esse dinheiro que acaba indo de taxa que acaba sendo pago em cima do aterramento desses resíduos, ele acaba sendo destinado para incentivar outras tecnologias aí, mais sustentáveis de tratamento, né? Até porque o aterro não é um tratamento, é uma disposição final, né? Indo para o lado econômico, a gente está falando aí de elevados investimentos iniciais, né? São projetos de infraestrutura de saneamento, né? Então, tem um alto custo inicial, né? A inexistência de subsídios, seja sobre investimento, seja sobre o preço da energia, vapor ou eletricidade, ou do tratamento do resíduo, tudo isso também dificulta o desenvolvimento desses projetos, né? No caso do Brasil em particular, a gente ainda tem a questão, não só não existe muitas isenções tributárias, se existe alguma, mas também existem impostos que acabam sendo agregados aí ao valor da planta, que gera um sobrecusto, né? Se a gente falar que tem 10%, 15%, 20% de imposto, talvez seja mais, isso é o que a planta vai custar mais, né? Ao passo que aqui na Europa, a TVA ela é recuperada, então isso não representa um custo. Então, além do Brasil ainda ter que sofrer aí com os elevados custos, talvez trazer tecnologia do exterior, ele ainda acrescenta muito imposto e acaba dificultando aí também a viabilização de projeto. E por último, aí, nesse ponto de vista econômico, 2 pontos importantes, o gate fee, que é o preço do tratamento do resíduo, ele ser limitado ao preço do aterro, né? Não é só no Brasil, muitos outros países, vários países em desenvolvimento, inclusive países ricos, até você tem, às vezes, taxas de aterros que vão aí de 15, 30 dólares por tonelada, que são considerados bastante baixos, e se você fica limitado ao preço de um aterro, a única maneira de você recuperar o retorno sobre o investimento, viabilizar um projeto, é você ter uma tarifa de eletricidade aí bastante atrativa, né? Que é outro ponto que a Brem vem trabalhando, né? Senão você não tem o equilíbrio do retorno financeiro do projeto. São 2 fontes de receita, a receita do tratamento do resíduo e a receita da venda de energia. Tem alguns subprodutos, logicamente, que podem ser negociados, mas o grosso, as 2 principais fontes que permitem a viabilização do projeto, energia e o gate fee, né? Com relação à parte social, a gente vê também muita oposição de ecologistas, de catadores que temem emprego, que temem os seus empregos, né? Muita má compreensão e, às vezes, muita má intenção também, né? A gente vê aí muitos gestores de aterros que não querem adotar novas soluções aí mais ambientalmente sustentáveis, porque, logicamente, isso vai consumir uma parte dos resíduos que hoje eles estão tratando nos aterros e vai diminuir a receita deles, né? Então, entre aspas, é compreensível, né? Com relação à parte tecnológica, o baixo volume de resíduos ele é um problema. No entanto, a tecnologia ela é capaz de tratar pequenas quantidades. Aí seria, eu diria, até mais um problema econômico, porque o preço relativo da tonelada de lixo tratada para um projeto pequeno, ele vai ser dividido, o custo de investimento mais o custo de operação, se diluir isso aí, finalmente você vai ter um gate fee que vai explodir, então simplesmente não tem como fazer plantas muito pequenas, né? É óbvio que existem outras tecnologias, outras soluções também térmicas para tratamento de resíduos que pode ser utilizado, mas no caso da planta desse estilo de waste to energy, grandes tamanhos, é bastante difícil aplicar para muito pequenos volumes, né? Mônaco, por exemplo, tem uma planta de 50 mil toneladas, que é considerado o limite inferior aí Só que lá eles não estão muito preocupados com a viabilidade, né? Inclusive eles poderiam usar mandar tratar o lixo deles em Nice, que fica ao lado, mas não. Eles estão até atualmente tá em licitação atualmente aí um novo projeto e até tem 20 mil toneladas desse resíduo deles aí, que eles não vão, que vinha de terceiros, que eles não vão recuperar mais e eles vão conceber uma nova planta de 30 mil toneladas ano somente. Claro. Mas isso, O teu vídeo eu acho que não está aparecendo, cara. Ativar ele aí. A parte de você baixo. está vendo minha tela? Eu não estou te vendo aqui. Vou colocar no...
Me avisa aí se modificou. Eu vejo. Você está vendo, Daniel? Josmar vê. Eu não estou vendo o Flávio falando. Você tem que botar embaixo onde tem interromper Eu vídeo. vejo apenas a apresentação. Ó, eu vou interromper e vou reiniciar, ok? Tá. É porque, na verdade, eu não estou vendo o seu vídeo, entendeu? Me avisa se... Não, a gente está vendo a apresentação, mas a gente não está vendo o seu vídeo. Onde que é o vídeo? Embaixo, onde tem desativar som, desativar áudio. Aí você tem que clicar no vídeo ali e ligar ele. Eu não tenho como ligar o seu vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, voltar aqui no sistema. É lá embaixo, lado esquerdo. Do lado do microfone. Aí, agora está vendo você. Pode começar a apresentação, Fábio. Ok. Então, vamos lá. Desculpa aí, Ana. Então, a gente parou na parte tecnológica, né, da questão do baixo volume de resíduos, e em seguida tem a questão do poder calorífico, né, poder calorífico e alto teor de frações inorgânicas, como tudo que não queima, né, dentro da composição do resíduo, e tudo isso gera uma necessidade de pré-tratamento, né? Quando você faz um pré-tratamento, você torna o sistema mais complexo, e você nunca sabe o que sai exatamente com as variações e tudo. Pode ser que o resíduo não chegue aí na condição ideal que necessita a planta waste to energy. Na verdade, ela é bastante flexível, mas a questão aí é uma questão de dimensionamento. Quando você realizou o projeto no início, você dimensionou a planta para um determinado PCI, considerando um pré-tratamento. Se esse pré-tratamento não for capaz de entregar aquela qualidade de resíduo, você acaba tendo perdas aí, referente talvez ao menor PCI e menos energia que está sendo produzida, né? E, finalmente, nessa parte tecnológica, existe um falso debate aí, que opõe as tecnologias de tratamento, que são, na verdade, complementares, como citei anteriormente. Desde que você faça uma coleta seletiva, você pode dar uma destinação adequada aí a cada fluxo de resíduo, né? Então, tanto reciclagem, biodigestão, compostagem, waste to energy, todo mundo tem o seu lugar dentro de um sistema de gerenciamento de resíduos sustentável, mas sem coleta seletiva acaba se gerando muita confusão entre qual tecnologia utilizar para determinado fluxo de resíduo. Tenta dar um zoom na tua apresentação, full screen aí, como você tinha colocado outra vez. Como que é? Full screen na tela, que ele está... Ela está full screen do meu lado. Para cá não, da outra vez você tinha colocado. Na minha tela ela tá full screen. Tá. Você não vê ela full screen? Não, ela está no modo... Não iniciou a apresentação aqui. Que é no cálice, lá embaixo, né? Então, porque eu estou na apresentação agora. Aí, agora vai ligar. Ó? Isso, perfeito. Ok. Então, na parte legal, continuando aí, um grande empecilho aí é o fato de aterros ainda serem considerados aí como uma solução ambientalmente adequada, né? Só gostaria de ressaltar aqui novamente que aterro, a disposição final, não é uma solução de tratamento, não existe recuperação, existe apenas eliminação do resíduo, um depósito, na verdade, nem eliminação não é, porque isso continua agindo muitos e muitos anos dentro do aterro. Grande empecilho também, o waste to energy ser proibido por lei. A gente já viu em casos, inclusive, de licitação, após conclusão de processo de licitação, o projeto atribuído, no caso, uma vez na Itália, de uma região que depois proibiu a incineração, então o projeto foi anulado, né? Isso tem consequências financeiras também para o município. E a gente vê aí, no Brasil também, não sei qual é a situação atual, mas o Minas Gerais, em 2017, se não me engano, também chegou a proibir a incineração em todo o estado, né?
E, finalmente, o simples não cumprimento da legislação e a impunidade, né? A persistência da impunidade que a gente conhece. Isso faz com que não exista planejamento correto com relação à elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e também que se continue a descartar inadequadamente, né? E nada acontece, né? Esse a gente vê aí no Brasil, a lei foi aprovada em 2010, 2014 ela entrou em vigor, nós estamos em 2020, possivelmente hoje tem mais lixão mais lixo indo para lixão mesmo, até lixão, do que em 2010. Então, e nada aconteceu. Nada aconteceu até agora, né? Então, vamos ver como isso vai evoluir. Passando agora para a questão de desenvolvimento de projetos, né? Alguns desafios mais relacionados aos projetos em si, mais do que os mercados globalmente. O primeiro ponto aí a ressaltar é a questão do resíduos sólidos urbanos, né? A gente sabe que a quantidade, as características, elas podem ser mal estimadas inicialmente já, então concebeu o projeto já de uma forma errada, né, com relação à realidade, né? E também que existe uma evolução dessa composição e das quantidades ao longo dos anos. A gente está falando de concessões que duram 20, 30, em alguns casos até 40 anos. Tudo isso, existe uma variação na demografia da população, existem estratégias de desvio e reaproveitamento, evolução da legislação, tudo isso pode afetar a composição e a quantidade dos resíduos. Então, você necessita de uma tecnologia que tem uma grande flexibilidade, né? Só para citar aí o caso do Azerbaijão, a gente construiu uma planta de 500 mil toneladas no Azerbaijão, quando o projeto foi concebido, os estudos do cliente, tudo indicava um PCI na faixa de 8.500 quilojoule, mais ou menos como no Brasil. E, finalmente, quando colocamos o projeto em operação, descobriu-se que era, na verdade, 20%, 30% mais baixo, né? O que acontece aí, né? Ou você tem mais resíduos para inserir no sistema, para compensar a perda do poder calorífico e manter a energia térmica que entra no sistema e assim manter a performance, o nível de eletricidade que havia sido comprometido. Então, é bastante complicado quem assume essa responsabilidade, né? No caso específico aí do Azerbaijão, era um contrato DBO, né? Design, Build, Operate. Então, o cliente estava encarregado tanto do financiamento do projeto, quanto responsável pelo risco da receita, né? Então, nesse caso, um PCI menor implica menos energia sendo produzida, menos receita e, consequentemente, perdas, né? Nesse caso, foi o município que tomou o risco. Então, se ele tivesse feito um outro tipo de contratação, aí a gente entra no segundo item, aí, na questão da modalidade de aquisição desse tipo de projeto, né? Se ele tivesse feito um projeto que a gente chama BOT, né, Build, Operate and Transfer, você constrói, você opera e ao final da concessão você retransfere de volta, você põe a usina em condições de operação e devolve ela para o município, ela vira propriedade do município após esse período de concessão. Então, outros problemas aí na questão da aquisição, falta de planejamento, pouca concorrência, prazo curto para ofertas, é muito comum a gente ver, às vezes, 1 mês, 2 meses para fazer uma oferta. Você está falando de projetos, não é simplesmente uma oferta simples, né? Tem toda uma equipe, grande equipe, várias empresas, e também de consultores, técnico, jurídico, financeiro, etc., tanto do lado do cliente quanto do proponente. Então, se necessita de um tempo aí, no mínimo uns 3 meses para preparar uma oferta aí adequada, né? E normalmente não se tem esse tempo e acaba se comprometendo aí a qualidade, os riscos acabam aumentando, né? A gente vê também muitas vezes critérios de seleção inadequados que acabam atraindo aí, e atribuindo projetos a muitos aventureiros, né? O que pode ocasionar aí uma queda da performance que se havia estimado, sobre custos e talvez até falência
falência desse fornecedor, né? Uma maneira de resolver isso é envolver o tecnólogo desde o início já da licitação até antes, né? A Quinin desenvolveu foi bastante successful, né? Teve muitos projetos na Inglaterra, por exemplo, que a gente desenvolveu. A gente tem grande parte do mercado de usinas de incineração. E a modalidade de trabalho lá foi sempre essa. A gente trabalhou com todos os grandes operadores de resíduos, absolutamente todos, e sempre antes da licitação a gente já conversava, já discutia. E quando a licitação era publicada, a gente já estava com todas as equipes mobilizadas, todo mundo pronto, cada um sabia o seu papel, e a gente era bastante eficiente. Isso fez com que a gente ganhasse muitos projetos, né? Ao passo que a gente vê em alguns outros lugares, o operador do resíduo ele simplesmente vai, coloca o preço máximo da licitação e depois ele vai no mercado buscar as tecnologias que entram naquele preço. E às vezes até se comprometendo de utilizar um waste to energy, mas depois ele descobre que não passa, né? Acredito que já tenha acontecido isso também no Brasil, né? Falando aí da parte da construção, né, desafios na parte da construção, logicamente a inexperiência do construtor é um fator bastante preocupante, né? Se adotar um construtor que nunca tenha construído uma planta waste to energy é um grande risco, né? Risco de concepção, falha na construção, atraso, sobrecusto, desempenho abaixo do esperado, e até mudança de escopo pelo próprio proprietário, né? Então, se você não construir um projeto, uma modalidade onde tem alguém que vai assumir as garantias de preço, prazo, performance, você está assumindo risco. É uma questão de alocação de risco. E alguém paga a conta no final se dá um problema, né? Essa questão do risco de gerenciamento, interface e processo civil, muita gente não dá devida importância a isso, né? Simplesmente, se vocês olharem todos, absolutamente todos os EPCistas nessa área de waste to energy, os grandes players europeus, todos, sem exceção, ou quebraram devido a esse tipo de problema, ou passaram por momentos muito delicados financeiramente. Então, fazer um projeto em ilhas, dividir ele em pedaços, e até mesmo dividir só em 2 pedaços, processo, obras civis, alguém está assumindo esse risco. E a conta pode ser que num projeto ela não venha, talvez venha no seguinte, mas quando vier ela vai ser muito pesada, né? Na Inglaterra, 35% do custo de uma instalação dessa são obras civis. Então, se existe um problema na parte civil, isso pode complicar também todo mundo que está envolvido no projeto, o fornecedor do processo. Na parte de operação e manutenção, um ponto importante a ressaltar os bancos, logicamente, veem com bons olhos você tem um operador que vai estar ali durante todo o período do financiamento, né? Até terminar de reembolsar aí a dívida, né? A gente sabe também que falta de familiaridade do operador com tecnologias waste to energy, muitos operadores inexperientes aí que entram no mercado achando que está operando uma planta termoelétrica, né? Obviamente, a gente está falando de um ciclo Rankine, a gente tem os mesmos equipamentos, a gente tem caldeira, tem turbina, tem gerador. Fisicamente, em termos de equipamentos que compõem a usina, são bastante similares a uma usina termoelétrica normal, né? Mas ela tem muitas particularidades. A primeira dela é que o combustível não é homogêneo. Então, isso tem flutuações aí na qualidade da combustão, a questão do controle da combustão, a questão das emissões, controle dessas emissões, mas também tratamento de escórias, de cinzas e o pesado valor da manutenção, né? Então, tudo isso são particularidades em relação a uma planta termoelétrica normal, com combustíveis fósseis ou com biomassa, né? Então, parece igual, mas não é a mesma coisa, né? E uma maneira de se resolver isso é justamente uma parceria aí entre um gestor local que conhece o mercado, conhece as particularidades
do seu país e ele se aliar a um operador experiente internacional que já opera há vários anos uma planta. Então, essa aliança entre entre o operador experiente e um player local, isso eu acredito que é a solução ideal, né? A Quinin tem feito isso, né? A gente já construiu uma planta em Sharjah nesse momento, que é um dos Emirados Árabes Unidos, onde a gente se juntou ao gestor de resíduo local e a gente constituiu uma empresa comum, uma sociedade de propósito específico, para operar a planta. Com isso, o operador local, com o tempo, ele desenvolve o seu know-how e poderá, eventualmente, futuramente, participar de processos de licitações sozinho, terá condições de operar a planta. Mas, inicialmente, o ideal seria se juntar a alguém que conhece, né? Esse também foi o caso em inúmeros projetos na Inglaterra. A gente tem vários projetos em curso que a gente realizou também na modalidade DBO, de construção e operação. E, finalmente, aí, na questão do financiamento, a questão do acesso, primeiramente, aí, ao financiamento, óbvio que isso não é algo muito simples, né? Desculpa aí, eu escrevi garantias, ser capaz de dar as devidas garantias não é algo tão simples, né? Você precisa ter alguém de peso aí que está participando do processo, uma empresa pequena querendo fazer, inclusive a Quinin, né? Nós somos uma empresa de tamanho médio, né? Uma empresa com 2.500 pessoas, com faturamento de 600, 700 milhões de euros por ano, mas a gente constrói plantas, finalmente, que depassam muito a nossa capacidade. Plantas que custam, às vezes, 1 bilhão. Logicamente, você tem que se aliar aí a grandes empresas para ter condições de dar as garantias necessárias. Outra questão é a alta taxa de juros, de inflação, prazo curto para amortização da dívida. Tudo isso dificulta a viabilidade de um projeto, né? E também o prazo curto aí para você fazer o fechamento financeiro, né? Já vi alguns casos aí, inclusive na própria Espanha, onde você tinha 5, 6 meses para conseguir obter o seu financiamento. Caso você não conseguisse, você teria que colocar 100% de equity, né? 100% de dinheiro do bolso. Então, o risco que você está assumindo de não chegar ao financiamento do projeto, sobretudo quando se trata de um projeto que é muito complexo, no caso, era um projeto de incineração, mas antes tinha tratamento mecânico biológico, com biosecagem, com compostagem, com biodigestão. Você complexifica todo esse sistema e depois se fala para o cara, se ele não conseguir obter o financiamento em 5, 6 meses, que ele vai ter que colocar todo o dinheiro do investimento. Então, isso acaba inibindo aí muita gente já ou de participar ou de ir até o final do processo de licitação. E outra questão importante a não negligenciar é a situação financeira dos proponentes, né? A gente já viu aí casos aí de abandono do projeto em fases avançadas por conta de degradação aí, deterioração da situação financeira de alguns parceiros, né? Já foi o caso na Polônia, em vários outros países, né? Então, isso, você acaba tendo que arcar com os custos do desenvolvimento do seu projeto até lá, tem os bid bond que vai junto, então você acaba tendo algumas perdas, né? O desenvolvimento de um projeto desse pode durar vários anos e ter custos bastante elevados, né? Passando aí para o próximo item, questões aí políticas, sociais e regulatórias, né? Falta de transparência. Tem licitações que a gente descobre, na verdade, que havia um projeto, depois que o projeto foi atribuído. Não vou citar aqui, mas acontece. Então, isso, logicamente, tem algo de errado por trás de tudo isso, né? Existe uma obrigação de transparência aí com a coisa pública e muitas vezes não é o caso, né? Infelizmente. Também mudança na tributação, instabilidade política, desapropriação, demora em obtenção de autorizações, licenças ambientais, municipais. Tudo isso aí provoca aí atraso ou cancelamento de um projeto, né? Os principais aí
problemas aí também é a não aceitação do público, né? Isso ocorre na França, ainda hoje ocorre no sul da Europa, na Espanha, inclusive na França. Apesar da França ter mais de 200 usinas de incineração, é o país que mais tem unidades de usinas, né? A Alemanha é a que mais trata em volume, mas a França é a que mais tem. Ainda existe também muita incompreensão, às vezes, com relação ao sistema, ou falta de interesse simplesmente conhecer, ou simplesmente eles se baseiam em estudos de 40 anos atrás, não viram que a evolução da tecnologia, onde que a gente chega em termos de performance e respeito ao meio ambiente. Então, muitos ainda vivem de 30 anos, de argumentos de 30 anos atrás, né? Isso realmente causa atraso e cancelamento de projeto, ainda hoje, não só incineração, todo tipo de TMB também, biodigestão, tem todo tipo de projeto de tratamento de resíduo, está sujeito aí a vizinhos da planta que venham a tentar parar o projeto, ou a recursos de concorrentes, né? Tem muita coisa que pode causar aí o fim do projeto. Passando para o item 7 aí, a questão do terreno é muito importante, o terreno vale ouro, a localização dele é muito importante, você tem que levar em consideração a vizinhança, a circulação de caminhões, ruídos, a área que tem disponível para implementar a usina, o acesso para chegar na usina, para dar manutenção, e a questão das condições geotécnicas e de contaminação do solo, né? Isso não é... A gente está atualmente com um projeto em construção na Inglaterra, que antes da gente entrar, o empreiteiro civil ele entrou para iniciar as obras e descobriu-se que tinha um problema grave de contaminação do solo, que não foi corretamente avaliado aí pelo cliente. De cara, o projeto já teve 6 meses de atraso, né? Alguém arca com os custos, né? Teve toda uma mobilização das equipes, dos construtores, para iniciar a obra, e de repente você tem 6 meses, tem que desmobilizar todo mundo até terminar o tratamento. O cliente está assumindo, mas a falta de planejamento adequado faz com que gere-se atrasos e perdas financeiras, né? A questão dos rejeitos, né, e subprodutos desse tipo de sistema, a gente tem aí escórias e as cinzas aí, né, o que a gente chama de fly ash, as cinzas do sistema de filtro, né, de filtragem dos gases, tem vários aditivos que juntam as cinzas, né. Da parte dos filtros, elas são tóxicas, representa aí 3, 4% aí do volume inicial do resíduo que entra, e da parte da escória você tem aí entre 15% e 20%, né? Dependendo se esse resíduo for considerado perigoso ou não, de acordo com a legislação do país, e isso varia muito. Para dar um exemplo, na Europa, eles são bastante marginalizados em relação à questão da emissão de gases, né? Então, eles têm um padrão europeu de limite de emissões, mas na parte de resíduos sólidos, o que sai dessas plantas, não existe. Cada país faz o que bem entende. Na Suíça não se recupera nada, na Holanda se recupera 60% das escórias, quase 100%. Na França isso deve estar por volta de uns 70%. Então, se você tiver que dar um fim nisso, sei que na Itália existia não sei se ainda é o caso, mas cheguei a trabalhar um projeto na Itália, onde a própria escória tinha um custo de disposição que era bastante elevado. Isso pode matar um projeto. Então, são fatores que tem que se levar em consideração. Tem que construir uma nova estrutura. A gente participou de um projeto no Kuwait, onde não existia nada para tratar esses resíduos. Então, tinha que fazer uma estabilização da cinza do sistema de tratamento do filtro, maturação das escórias, eu tinha que construir essas instalações, inclusive o aterro, que depois ia receber o que saía desse processo de estabilização. Então, isso pode custar caro, tudo isso tem que ser avaliado de antemão. Existem normas para a utilização dessas escórias aqui. Existe toda uma norma onde se pode aplicar, que tipo de aplicação se pode fazer, como agregado, em construção, em obras, em estrada, etc. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Na questão tecnológica, a gente vê aí muita tecnologia
que ainda não está madura em escala comercial, algo que já vem se mostrando talvez interessante em nível de piloto, né? Escalabilidade desse tipo de tecnologia, combinação de diferentes processos e tecnologias que não são apropriadas para tratamento de resíduos urbanos mesclado, tudo isso pode sim também afetar a eficiência ou impedir a operação. Um grande exemplo aí foi aquele projeto de Teesside, né, em Tees Valley, na Inglaterra, onde eles utilizaram uma tecnologia de gasificação a plasma. Um canhão para matar um mosquito, né? Isso com recuperação, o que eles faziam? Fazia gasificação e utilizava o gás dentro de turbina a gás. Imagina, o resíduo que nem se sabe a flutuação que ele vai ter, ele vai sofrer todas essas modificações aí de composição, de quantidade, etc. Se jogar o resultado disso tudo numa turbina a gás, bom, a gente viu o resultado, né? O que aconteceu foi que esse desenvolvedor, ele acreditava na tecnologia, né? Só existia uma planta em operação no Japão de 5 toneladas hora, e eles dimensionaram uma planta para 50 toneladas hora, ou seja, multiplicou por 10 o tamanho de uma planta, passou de um piloto numa escala comercial 10 vezes maior, sem nunca ter sido testado antes. Uma grande empresa que faz parte da Fortune, das grandes empresas, uma das mais riscas do mundo, tanto que a tecnologia não era financiada, era impossível se financiar um projeto desse, eles colocaram 100% de dinheiro do próprio bolso, 100% de equity. E não bastasse tudo isso, eles, para aproveitar da subvenção, do subsídio sobre a eletricidade, que estava mudando do ROC, né, Renewables Obligation Certificate, para Feed-in Tariff, isso faria com que o sistema deles não fosse mais viável. Então, antes que mudasse a legislação, eles quiseram aproveitar ainda o sistema de subsídio e começaram a construção da segunda planta antes de terminar a primeira. Eles estavam no meio da segunda, eles já tinham passado um ano tentando comissionar a primeira e chegaram à conclusão que não funcionaria. Eles abandonaram o projeto, isso está no site deles, inclusive, $1 bilhão de perda. $1 bilhão de perda do bolso. Isso foi o resultado dessa aventura de usar uma tecnologia que não é adequada para tratamento de resíduo, numa escala nunca testada antes. E, finalmente, aí a questão das receitas, né? A gente sabe que a gente necessita de produtos aí como energia, composto, recicláveis, tudo isso tem que vir aí para bater os custos operacionais, né? E algumas vezes comercializar alguns desses subprodutos é bastante complicado, dependendo da qualidade deles, né? Então, existe uma volatilidade de preço também, de mercado, e o fato de você não ter contratos de longo prazo, isso também complica, né? Novamente, um projeto na Espanha, o famoso, os bancos simplesmente pediram para a gente eliminar do nosso modelo financeiro alguns itens ou adotar premissas extremamente conservadoras com relação aos preços que a gente esperava obter com relação a esses produtos, né? Materiais recicláveis, composto, etc. Nem a energia, no caso, era contratada pelo município, então também estávamos expostos à variação da energia. Então, tudo isso inibe bancos também, dificulta o financiamento de projetos. Passando aí, então, só queria deixar uma imagem aí com relação à situação aí de muitos lugares ainda no mundo. Esse aí é a lixão da estrutural em Brasília, né, que graças a Deus foi fechado em 2018, sendo o maior da América Latina, o segundo do mundo, um grave problema ambiental e social. E comparando isso com uma solução waste to energy, solução compacta, limpa, segura para aglomerações urbanas e que produz energia renovável, reduz emissões de gás de efeito estufa e preserva áreas verdes que, de outro modo, teriam sido utilizadas para lixões ou aterro, né? E a gente está vendo no fundo Mônaco, né? A usina de Mônaco, ela está bem próxima ao Palácio do Príncipe, são 600 metros entre a chaminé e o palácio.
Bom, o Mônaco tudo está próximo, mas só para mostrar que se houvesse realmente uma preocupação aí no nível da saúde, o que quer que seja, não acredito que o príncipe de Mônaco estaria habitando ao lado de uma dessas, né? E é isso, é hora de trabalhar muito duro. Obrigado a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Flávio. Pessoal, estou anotando todas as perguntas e respostas aí, e depois a gente vai estar disponibilizando não só os slides, mas também, se alguém tiver alguma pergunta adicional, a gente não conseguir responder, a Brain está à disposição, podem mandar e-mail para a gente está à disposição para responder, para marcar encontros, para conversar. Agora eu quero passar a palavra aí ao Daniel Sidicic, ele que foi doutor em engenharia, trabalha com termodinâmica, engenharia mecânica, já foi professor por 10 anos, universitário, e hoje assumiu o desafio de construir uma grande planta waste management no Brasil. Estão na frente do Grupo Lara como CEO, e quero passar a palavra ao Dr. Daniel, que vai comentar sobre o projeto dele. A palavra, Daniel. Bom dia a todos. Flávio, parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado. Eu sou oriundo de indústria química e fui diretor de planejamento e de engenharia, então muitas das etapas que você colocou, de fato, sempre foi o cuidado que todo planejamento, todo projeto novo tem que pensar. Eu vou fazer uma breve apresentação do meu projeto. Eu esperava que primeiro o Flávio fosse responder as perguntas, porque eu vi que já muita gente colocou as perguntas. Então, não sei, Yuri, se não seria interessante, para não perder o momento, né, da apresentação do Flávio, porque não, eu vi aí que tem... Pode passar, Daniel, porque são muitas perguntas e aí... Tá bom, então eu vou passar. Assim que é mesmo. Vou ver aqui. Vou dividir aqui, ó. Okay. Na minha apresentação, ela não está funcionando aqui o avanço da apresentação. Yuri? Eu te escuto, Daniel. Você está usando o PowerPoint, Daniel? Eu estou usando o PowerPoint, só que ele não está... Quando eu divido com vocês, o share, ele não permite a... Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos ver se agora fica. Agora foi. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. A pedido, então, do Yuri, vou fazer uma apresentação do projeto que estamos em licenciamento aqui no Grupo Lara. Vocês vão ver que algumas dessas etapas coincidem com a preocupação do Flávio. Então, só para entender rapidamente, a Lara está em vários estados no Brasil, inclusive na Índia, operando com aterros, e agora também estamos na área de saneamento. Então, isso já era uma coisa interessante, que a empresa que se interessou e começar a buscar uma nova forma de fazer gestão dos seus resíduos, está envolvida com resíduo. Acho que isso também é uma parte importante, ou seja, você conhecer o seu mercado para entrar num projeto como esse. Quando começou a se estudar as possibilidades e o que poderia ser feito em vez dos aterros, estudamos várias tecnologias. E aí bate com, por exemplo, o que o Flávio falou, que deve se buscar uma tecnologia que cabe dentro das características do que a gente queria tratar. De fato, existem várias tecnologias, vários processos, mas aquele que se adequou melhor com todos os estudos que nós fizemos para grandes volumes foi a tecnologia de mass burning. Para isso, a gente tomou cuidado de fazer visita e conhecer várias das plantas instaladas pelo mundo, e não só conhecer as plantas, mas entender as decisões estratégicas da existência daquelas plantas. E conversar, inclusive, não só internamente com o pessoal de manutenção, de operação, etc., mas o entorno dessas plantas.
Fomos conhecer o mercado, conhecer quem eram os players, esse era um outro cuidado, também levantado pelo Flávio, de se saber quem é que de fato sabia brincar com esse tipo de tecnologia, para a gente poder, inclusive, ver a possibilidade de trazer, se juntar a essa ideia de mudança de gestão. A própria Quinin, a Keppel Seeger, a Fisa Babcock, a Baumgart, todas essas grandes empresas, grandes players estavam no mercado, fomos entender como e de que forma eles estavam trabalhando, tentamos, de fato, alguns contatos com algumas delas e no fim, acabamos fechando uma relação mais próxima com a empresa Baumgart, que é uma empresa alemã, e que também detém da tecnologia, também tem várias plantas, mais em torno de 90 plantas waste to energy deles, eles também são EPCistas, mas não existe exclusividade com eles, mas sim preferência, ou seja, pelo fato de ter tido aí da parte deles uma abertura para a gente discutir internamente, para conhecer de fato todo o projeto. E uma das partes importantes foi uma discussão de que a gente teria que fazer um trabalho de desenvolvimento local aqui no Brasil para saber o potencial de fornecedores, porque a importação traz aí os riscos de viabilidade econômica do projeto. O trabalho, nós estamos falando em quase 5 anos de desenvolvimento do nosso projeto. Rapidamente, um projeto típico de Waste to Energy, ele recebe o resíduo diretamente nos seus bunkers e daí depois ele é levado à caldeira, gera vapor, que gera energia elétrica, os seus gases passam para um tratamento de gás, que vão para a limpeza dos gases vão para aterro classe 1, aqui está classe 2, me desculpem, e as escórias, que, como o Flávio colocou bem, ainda não existe uma definição clara do que vai acontecer com a escória, nós estamos entendendo que, por enquanto, ela vai ficar sendo direcionada a aterro de classe 2. Bom, quando começamos a fazer o desenvolvimento do nosso projeto, começamos a tentar buscar algo que pudesse agregar esse projeto e que ajudasse na questão de viabilidade econômica, porque a parte técnica ou tecnológica, essa já é bem desenvolvida, bem conhecida, e então a preocupação maior era fazer a viabilidade econômica dela. E começamos a tirar alguns proveitos da área que já tínhamos escolhido para implantar, que, por exemplo, nós temos aqui o biogás. E aí notamos que se a gente usasse o biogás com superaquecedor externo, a gente ganharia aí na parte de operação e geração de energia. Então, isso já foi um primeiro ganho. E depois disso, analisando com mais detalhe a nossa área e aonde nós estamos pretendendo colocar a planta, vimos que tínhamos a área suficiente para fazer uma secagem com o modelo MBT. Então, a planta final é composta de uma MBT e Waste to Energy, Mass Burning. Aí rapidamente o processo. Então, primeiro o resíduo vai chegar, vai ter uma triagem, o orgânico vai entrar no sistema de secagem natural, e o não orgânico, a parte maior, por exemplo, cavacos, etc., vão ser enviados diretamente para o bunker do incinerador. Esse recebe também, depois de 2 semanas, o resíduo que entrou orgânico, e com isso a gente tem um ganho no poder calorífico. Mas antes disso, é bom salientar, foi feito um estudo de basicamente 1 ano e meio da caracterização do resíduo, aqui do aterro e das cidades em torno, e com isso foi possível fazer esse projeto, e já tendo aí suas variações possíveis, né? Isso também foi estudado, para que a gente não tenha surpresa ao longo dos anos no projeto. Bom, com tudo isso foi feito um balanço, e checado esse balanço não só por eles na Alemanha, mas por nós aqui também, com alguns consultores, para a gente checar os números, ver se eles eram viáveis mesmo, se não era apenas um sonho, mas de fato os números mostram que
a carga e a potência que a gente pode gerar são extremamente interessantes para a quantidade de resíduos que serão tratados em função dessas melhorias dentro de um processo, quando comparado simplesmente à planta sem um pré-tratamento ou um uso de alguma energia que hoje é usada como flare. Bom, basicamente, o projeto hoje vai ocupar uma área de 90 mil metros quadrados, nós vamos ter 2 linhas simultâneas, só colocando, antes da ideia da secagem, o sistema iria precisar de 3 linhas, e com a secagem a gente conseguiu diminuir uma linha, e a gente sabe que um custo de uma linha como essa é extremamente elevado. Então, para a mesma quantidade, nós conseguimos reduzir em 30% nas questões do waste to energy. Evidentemente, tem um custo da MBT, mas comparado, é muito mais interessante o trabalho dessa maneira. A localização, então, ela vai ficar ao lado do aterro, hoje em operação. Hoje, esse aterro recebe entre 3 a 4 mil toneladas dia. Algumas estudos foram feitos por diferentes localizações da própria área nossa aqui do aterro, e a que tinha menor e quase nenhum impacto foi essa que foi escolhida. Vocês estão vendo aí uma via aérea. Também eu quero repetir algumas posições do Flávio. Também foi a preocupação nossa, foi sempre, mesmo sabendo que essa tecnologia ela se encontra, como exemplo, aí em Mônaco, lá em Paris e outros, né, do lado, da própria Alemanha, visitamos uma planta que tinha o Burger King colado na própria planta, dentro de uma área residencial, quer dizer, ela não traz nenhum perigo e nenhum impacto ambiental, nem para a saúde humana, mas sempre foi uma preocupação nossa de manter a distância de áreas residenciais para não ser mais um problema no momento de um licenciamento como esse. E a outra vantagem de estar dentro do aterro é que a gente também não ia modificar nenhuma questão de logística, né? Imagine ir para uma área nova e começar ali ter um tráfego de 300, 400 caminhões por dia de lixo, à noite, de dia, e às vezes finais de semana, etc. Seria um incômodo bastante grande, então esse foi um cuidado também que nós tomamos para esse projeto. Como comentei, esse trabalho começou em 2014, nós fizemos a entrega finalmente em agosto de 2019, o trabalho do IARIMA. Já em dezembro fizemos nossa audiência pública e agora estamos aguardando o CONSEMA. Todo mundo sabe o problema que nós estamos passando aí com o Covid, mas a previsão é agora, em maio, fazer a apresentação final junto ao CONSEMA e obter a licença. É isso. Obrigado, Daniel, pela sua excelente apresentação. Agora nós vamos abrir aqui a perguntas e respostas. Eu tenho aqui uma pergunta. A primeira eu mesmo vou fazer porque é mais do setor elétrico, né? O Arthur Lovro, ele pergunta: retirada de todo e qualquer subsídio no projeto de modernização do setor elétrico, né? Ele traz vários impeditivos, né, para viabilizar economicamente usinas da UTE na situação atual do setor elétrico, para venda de energia. O primeiro deles, que eu vou responder, é retirar de todo e qualquer subsídio do projeto de modernização do SEB. Veja bem, as usinas Waste to Energy, o único subsídio que elas vão perder hoje é a tarifa do fio, que é a tarifa única do sistema de distribuição, a TUSD. Hoje, as usinas Waste to Energy têm desconto a 100% da TUSD. Com a retirada desse subsídio, mesmo assim, as usinas se tornam plenamente viáveis. Explico. Você não consegue hoje nenhuma termoelétrica com fator de capacidade acima de 90% injetando no centro de uma cidade. Então, a nossa injeção de carga no centro de uma cidade, de forma que isso vem a contribuir para o sistema de distribuição. Então, na verdade, por critérios técnicos, a gente deveria receber pelo uso do sistema de distribuição e não pagá-lo. Então, ou seria nulo ou receber por ele. Essa colocação, inclusive, quem falou foi o Pedrosa, né? O Pedrosa, ele foi secretário de Energia, é uma pessoa que tem bastante conhecimento do setor. Então, isso, numa análise de custo-benefício, a gente não paga pelo fio.
Então, se não paga, não tem nenhum impacto com essa retirada do subsídio. Outra questão seria a abertura do mercado livre, mas ainda vai ter a separação entre lastro e energia, e a nossa energia é lastro, ela vai continuar sendo contratada porque ela é uma termoelétrica mais limpa e preços competitivos com gás natural. Então, hoje, se você considerar a nossa energia R$ 450 o megawatt-hora, 33% do parque térmico custa mais do que isso, despachado no mês passado, pelo PMO do ONS. Então, nós estamos chegando à conclusão óbvia que a nossa energia é viável. E se a gente tirar os custos evitados de doenças, de transporte do lixo, que ia para regiões mais longe, onde estão os aterros, e as usinas costumam ficar mais centralizadas, reduz o transporte, e também da transmissão de energia, porque nós não usamos o sistema interligado nacional. E isso é um benefício enorme. Tirando esses custos evitados, a nossa fonte cairia de R$ 450 para R$ 33 o megawatt-hora. Depois, a outra pergunta é que as distribuidoras estão com um rombo de 20 bilhões. Veja bem, esse rombo ele é momentâneo e ele vai ser pago pelo próprio mercado. O Tesouro Nacional vai aportar recursos, a ANEEL vai tirar recursos de P&D, de outros encargos, de outros fundos de energia de reserva, e tem vários outros locais que ela pode estar alocando esses recursos para poder fazer essa compensação. Inclusive, vão ser feitos acordos com grandes geradores para que eles tenham extensão do prazo e também reduzam a demanda contratada. Isso está sendo resolvido através de um grande acordo setorial. Isso é momentâneo. O fato é que, por conta do coronavírus, os reservatórios também encheram a garantia física, o PLD caiu a 40, mas veja bem, o PLD não é um preço de mercado. O PLD é de curto prazo. Se você for vender uma energia a longo prazo, ela continua sendo um valor de mercado. Se você for vender uma energia de um parque eólico, você vai vender de 130 a 180, mas um fator de capacidade de 45, 47. Nós estamos falando de uma usina que tem fator de capacidade de 90. Então, mesmo no mercado livre, a nossa energia ainda chegaria a 280, a um patamar próximo disso. Então, realmente, precisaria um pouco mais para viabilizar a nossa fonte. Por isso que a gente defende leilões regulados, abertura do mercado livre preferencial para a nossa fonte ou chamadas públicas, que hoje é permitido por lei os distribuidores contratarem 10% sem licitação da sua demanda nacional. Então, é um trabalho que a gente tem feito nesse sentido. Aí depois você coloca lá o baixo preço do petróleo. Isso também é momentâneo, ele vai voltar ao normal logo em breve. No máximo em 6 meses deve voltar. Depois essa questão... Por último, né? Acho que eu respondi todas aqui, né? Foram todas respondidas para viabilizar a WTE. Qualquer coisa, Arthur, a gente está à disposição para conversar e explicar melhor como é que se viabiliza essas usinas. O Flávio também, o Daniel, estão à disposição. Vocês gostariam de comentar um pouquinho sobre essa questão que eu tratei agora, Daniel e Flávio? Eu acho que você colocou muito bem, Yuri. De fato, nós temos aí um caminho pela frente, é uma novidade, mas a gente já percebeu que o governo está bastante sensível a essa questão. Eu acabei não colocando na apresentação, no começo dela, mas antes de... Lógico que todo mundo concorda que a questão ambiental é importante, aquecimento global, etc. Mas, principalmente, a nossa decisão não foi baseada em questões ambientais, e sim estratégicas. Se a gente observar, é um problema, um colapso dos aterros no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. E isso já está sendo visto com muita seriedade pelo governo estadual e pelo federal, que já tem acompanhado esse problema. Então, tem que haver aí uma política, uma forma de resolver os problemas dos aterros, que hoje estão se esgotando. Existe, inclusive, um estudo muito bem elaborado pela CETESB, onde mostra claramente, dentro do estado de São Paulo, os principais aterros, a situação deles nos próximos 5 anos, que já estão chegando no seu limite. E um projeto como esse, o Flávio acho que acabou não comentando, mas ele tem um tempo aí de construção de pelo menos 3 anos. Então, muitas das coisas precisam começar a andar. Não deve ser feito da forma atropelada, eu concordo plenamente com o Flávio, mas o país precisa começar a acordar para essa situação
e de fato nós da iniciativa privada tomamos a frente, porque a gente tem que provocar essas mudanças, e eu acho que isso já está acontecendo, inclusive através da BREM, que tem sido a melhor associação para nesse sentido. Tá, vamos para a segunda pergunta. O Carlos Souza pergunta ao diretor técnico da BREM, como vocês veem a questão da capacitação de empresas brasileiras para a construção de usinas WTE? Aí vai aí para o Daniel e para o Flávio, aí, quem quiser responder. Bom, eu vou falar por mim, o Flávio acho que também deve ter alguma colocação, porque a Quinin já teve, até através do Antônio Bolognese, trabalhando bastante aqui no Brasil. Esse foi um cuidado, como eu coloquei na minha apresentação, que quando começamos a fazer contato com as empresas externas, sempre deixamos muito claro que eles teriam que fazer um trabalho também de desenvolvimento local. Para alguns equipamentos, é possível fazer aqui, nós temos know-how, vamos dizer assim, ou parque industrial capaz de fornecer boa parte de todo o sistema. Mas, evidentemente, toda a tecnologia, ou seja, o design e a responsabilidade de garantia vem desses fornecedores internacionais. Mas a ideia é que eles venham para cá, desenvolvam localmente alguém para fabricar, vamos colocar assim, a caldeira, conforme as especificações deles, ou a discussão, por exemplo, desenvolvimento de material nós temos no Brasil, que possa suprir um material que normalmente tem fácil na Europa. Nós já tivemos essa discussão, inclusive técnica, onde a gente viu que alguns dos nossos materiais, que às vezes são considerados um pouco mais nobres da Europa, mas, por outro lado, eles têm em abundância aqui, diferente do se fôssemos trazer ou importasse também o material de fora. Do nosso lado, bom, esse é um grande desafio, na verdade, mas é extremamente necessário. No nosso caso aí, do Brasil, a tropicalização do máximo possível da tecnologia é perfeitamente possível. A gente tem estrutura industrial para fabricar caldeira, sistema de gases e até mesmo a grelha. O que tem que haver é um interesse por parte do construtor de fazer esses acordos, de produzir local, e esse interesse ele só existe quando existe um mercado, né? Ou existe um projeto muito sério, né? E como são muito poucos projetos, é difícil você entrar nessa. A gente tem aí um projeto de Barueri que está bastante avançado nesse sentido, mas se a gente olhar para ele, eu não sei qual é o conteúdo que eles pensavam trazer de fora do Brasil, mas a gente olhar essas oscilações cambiais aí desde que eles iniciaram o projeto, fica bastante complicado. Mas é fundamental para a viabilização a produção máxima local, da quase totalidade da planta. Os EPCistas internacionais, a Itachi Zosen comentou com a gente, e outras empresas, que para vir para o Brasil eles têm que ter um apoio de um EPCista brasileiro. Tem que ser meio a meio, mais ou menos assim, né? Para poder viabilizar uma planta. Seria mais ou menos nesse sentido. O Robson pergunta aqui também quais são as vantagens socioambientais da produção de energia em comparação da reciclagem, tendo em vista que cerca de 50% dos RSU tem um potencial de recuperação. Robson, o custo da reciclagem no mundo inteiro é muito elevado. Então, economicamente falando, apenas 10% é possível reciclar da totalidade, em aproximadamente. Isso pode variar, né, para mais, para menos. Os países da Europa, por exemplo, a Suécia incinera 50% e recicla, incinera 49%, vai para o aterro, que são as cinzas, e 50% é reciclado. Dessa reciclagem, somente 10% é de materiais separados e beneficiados. O restante vem da própria incineração, que aumenta a reciclagem em até 20%, e vem dos metais ferrosos, não ferrosos, e de 10% das cinzas em volume, 9% vai para a construção civil e estradas. E o restante é biodigestão anaeróbica. 86% do lixo na Suécia é coleta seletiva. Então, se você não tem uma coleta seletiva, você vai continuar como o Brasil está, você vai reciclar 2%.
A gente não recicla mais porque não tem coleta seletiva. O catador vai pegar o lixo lá já tudo estragado, papel molhado, plástico misturado com comida e várias outras coisas, acaba ficando inviável você fazer um beneficiamento desse reciclável. Você tem que separar na origem. Então, é por isso que o Brasil tem taxas tão ruins. E também a população não é só separar o reciclável. Países mais avançados separam várias frações de recicláveis. Então, eu gostaria até que o Flávio comentasse um pouco como é que acontece essa questão na França, Flávio, e quanto que dá para reciclar separando, porque eu acredito que 50% não chega de longe, né? Deve ter esse número aqui nos olhos aqui só para falar concretamente. O nível de reciclagem na França hoje, a gente, para ser um pouco preciso, não saberia te informar precisamente, mas um ponto que é importante ressaltar, inclusive eu vou ter perguntas nesse sentido, e até perguntaram se as instalações que a gente construiu de reciclável, se eles utilizam materiais separados, né, ou coletados ou misturados, né? Essa eu acho que é a grande questão. Tentar recuperar material e dar valor para ele quando ele está misturado com comida. Não sei se já tiveram a ocasião de visitar uma instalação de triagem de material num país onde faz coleta seletiva e outra no país onde não faz. Simplesmente absurdo, né? Você vai numa de triagem de não onde o lixo não é coletado seletivamente, você tem ali pessoas com máscaras, parece que está dentro de uma usina química. E você vai numa planta de triagem onde se faz uma coleta seletiva, não máscara, nem luva, nada, as pessoas lá tranquilamente, é um material completamente seco, né? Então, a questão da reciclagem versus incineração, acho que não é nenhum debate, né? Óbvio, você tem que reciclar o máximo possível, mas desde que isso tenha um mercado, né? Se reciclar bastante e por trás você não consegue vender seu produto, tudo tem que ser sustentável, né? Do ponto de vista ambiental, social e econômico, é fundamental, né? Aí, aqui, no ponto de vista, a Natália, né? Tadário pergunta: as usinas da AWS só incluem a tecnologia de incineração ou existem plantas que contam com outras tecnologias, como gasificação, pirólise, MBT? Assim, o Waste to Energy é conhecido lá fora como incineração, basicamente. É usado também, a gente pode chamar de Waste to Energy de gasificação e pirólise, mas MBT e biodigestão anaeróbica é chamado de biodigestion, né? Anaerobic biodigestion. Então, a terminologia ela é bem utilizada. E biodigestão é só orgânico, né? Separado na origem. Se você tiver que separar depois, é praticamente inviável. Isso aí tem um custo operacional muito elevado para você estar separando. Então, tem que ter a separação na origem. Gasificação e pirólise é utilizado mundialmente mais para resíduos mais homogêneos e separados, e tem que ter um processo de trituração, né, para você fazer o CDRU, e você tem que ter também a secagem. Então, há um custo operacional, o balanço energético é menor, isso aumenta os custos. Mas ela é mais indicada para plantas menores. Incineração, aqui no Brasil, a gente tem visto projetos somente acima de 600 toneladas dia de RSU. Então, a usinas Waste to Energy, sim, tem essas 3 tecnologias, mas mundialmente falando, mais de 90% do resíduo sólido urbano ele é tratado em usinas Waste to Energy de incineração mass burning. Eu gostaria de passar, então, comentários aí com o Daniel e o Flávio sobre essa questão. Ô, Daniel, vai falando que eu vou mostrar vou aproveitar para mostrar um dado. Enquanto o Flávio busca, como eu comentei, de fato, a gente fez o estudo de vários tipos de tecnologia. Quando você tem alguma coisa específica, pequena, de volumes pequenos, etc., por exemplo, orgânicos, depende da região que você está, faz sentido você fazer a compostagem, etc. A gaseificação, né, um dos riscos que, inclusive, foram apontados, muito bem apontado aí pela apresentação do Flávio, é com relação às escalas. Quando você está falando em laboratório,
muita coisa funciona. O problema é quando você vai passar para grandes volumes. A nossa preocupação sempre foi grandes volumes. Estamos falando de waste to energy, sempre acima, por exemplo, em regiões com mais de 1 milhão de habitantes. E você ter tecnologias desse tipo para tratar de 1 milhão até, sei lá, 5 milhões de habitantes, você precisa de áreas específicas e um investimento parece menor, mas acaba ficando maior por causa disso. Alguns anos atrás eu tive lá na Alemanha com uma empresa chamada Interwood, que é uma empresa de engenharia, desenvolvimento de tecnologia, e onde eles colocaram que para um estudo já estava sendo encaminhado para fazer gaseificações de todo tipo de biomassa, e acabou esse estudo reuniu as principais empresas de gaseificações que conhecem, que têm tecnologia de gaseificação no mundo, para fazer esse desenvolvimento, e inclusive fazer na França esse desenvolvimento, esse centro de desenvolvimento, que eu não me lembro exatamente onde que era. E estou falando alguns, acho que 5, 6 anos atrás, que eu estive lá conversando sobre isso, e aí eu perguntei qual era o tempo estimado que estavam esperando para ter resultados, para começar a pensar em uma gaseificação, por exemplo, de RSU, de lixo, para a gaseificação. Eles disseram que para ter algum resultado, para ter alguma ideia se ia ser interessante ou não, iam precisar pelo menos mais de 15 anos de estudos. Então, imagina, isso ainda não está pronto, ainda tem muita gente desenvolvendo para entender se isso realmente é possível trabalhar com escalas maiores. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que o Flávio ainda tem alguma coisa a adicionar aí. Realmente, a gente vê esse tipo de tecnologia, inclusive nós desenvolvemos junto com a Martin, específico para o mercado inglês, né? Devido a esses subsídios que eles implementaram para tecnologias alternativas de tratamento térmico, né? Pirólise, gasificação, e foi aí que veio essa tecnologia de plasma, que fez esse grande projeto. A nossa experiência é que, para tratamento de resíduo urbano, é extremamente complexo. A gente já recebeu inúmeras consultas de projetos que foram realizados, construíram, simplesmente não funcionaram, e depois eles vêm, como que a gente faz? Tem como colocar uma planta agora no nosso... Só que eles tinham todas as autorizações, tudo que eles tinham obtido, tem que recomeçar o processo. Então, a gente acompanhou, tá certo, foi um período também de evolução dessa tecnologia, eu falo isso eu acompanho pessoalmente desde 2011, que foi quando houve um grande interesse mundial. Na verdade, quem impulsionou muito isso foram vários japoneses, né? Tem vários japoneses que têm tecnologias de gasificação. No entanto, as tecnologias japonesas, elas têm uma origem, digamos, na indústria siderúrgica, esses alto-fornos, né? São um pouco mais sérias, são tecnologias mais robustas, mas que, bom, elas funcionam. Não vamos falar que não funciona, inclusive para resíduo, ela funciona se trabalha com temperaturas extremamente elevadas, adiciona inclusive oxigênio puro, tem que construir uma instalação de oxigênio puro para injetar dentro da câmara do reator. Então, você tem uma série de complicações dessas tecnologias para tratamento de resíduos, mas existem que funcionam, são alguns poucos players aí japoneses. O que tem que entender por trás disso, por que também que os japoneses fizeram isso, né? Se for o Japão tem um problema de espaço seríssimo, disposição de resíduos sólidos, aterros lá, não sei quanto está hoje, mas é da ordem de 300 € uma tonelada para você enviar um lixo para um aterro. Então, cada município no Japão, absolutamente todos, por isso que eles têm 1000 usinas, porque eles têm a sua própria solução de tratamento, cada cidade desenvolve a sua solução, não? E desenvolveu muita tecnologia alternativa, mas eles têm uma preocupação, eles não têm preocupação com performance energética e não têm preocupação com emissões, eles têm preocupação mais com o resíduo sólido, do fato que falta espaço para aterramento. Então, nesse contexto, querendo também recuperar essas cinzas, essas escórias que eles consideram que é poluente, eles desenvolveram esse sistema
sistemas de alto forno, onde você atinge temperatura extremamente elevada, você derrete as cinzas, depois você quebra isso e utiliza, e reutiliza, recupera isso, eles usam como areia até em parquinho de criança, dizem eles, né? Aí esses japoneses vieram para a Europa, chegaram aqui faz uns 8 anos e devem ter vendido talvez 2, 3 plantas ao longo desse período. Isso os japoneses ainda, que são sérios, que têm tecnologia que funciona, mas nem para a Europa não é viável, porque hoje o que se faz com essa cinza? Simplesmente aqui na Europa você pode recuperar ela, você pode utilizar, tem o que se faz, tem um tipo de tratamento, maturação, e você reutiliza ela. Então, você não tem a necessidade de implementar uma outra tecnologia cuja única vantagem seria talvez essa parte da recuperação das escoras. A vantagem no Japão não foi o caso da Europa. A outra vantagem era os subsídios na Inglaterra. Mas por que subsídios em cima disso, né? Aí tem sim os seus motivos por trás disso, mas a gente vê que não teve bons resultados. Por trás desse tipo de tecnologia, qual que seria a lógica? Por que implementar isso? Se você pudesse gerar um gás, evitar uma caldeira, simplesmente utilizar o gás dentro de um motor, diretamente, ou dentro de uma turbina, o que seja, a gás seria ótimo. Até hoje, para resíduo urbano, existiu só um tecnólogo que fez isso, que era a Thermoselect, construiu umas 6, 7 plantas, e muito prejuízo operacional, e acabaram desistindo da tecnologia. Então, são tecnologias para grande escala, para resíduo urbano, eu considero inapropriado. Para pequena escala e lixo mais homogêneo, é aquilo, toda tecnologia tem sua aplicação, só tem que aplicá-la correta, né? No caso da gasificação, acho que algum resíduo mais homogêneo e de menor escala, usar para biomassa e de volumes menores, eu não vejo nenhum problema. E o que mostra isso não sou eu que estou falando, é a experiência, né? Se você olhar no mundo, tem de todos os sistemas térmicos aí, de tratamento térmico, 90% do que se trata utilizando o grelha. É state of the art, é o que tem de mais robusto, mais confiável, e a única coisa que é bancável. Se você for ver o banco amanhã com uma tecnologia de gasificação, vá preparado para colocar seu dinheiro, porque o banco não vai financiar grandes projetos. Pequenos projetos, por que não? Mas não de lixo urbano. Mas isso, já estamos um pouco calejados em relação a isso aqui. Eu acho que, lógico que existem iniciativas e muita tecnologia sendo desenvolvida. Eu espero que ela venha a se adaptar, mas com relação ao waste to energy, a flexibilidade é muito menor desse tipo de sistema. Essa questão do financiamento é verdade. Temos um player aí que ele tentou com todos os bancos financiar um usina de gasificação e não conseguiu. Justamente porque não tem nenhuma operação no Brasil já com longa data. Você pode certificar internacionalmente, ela já opera 5 anos, o custo de manutenção é esse, as paradas de manutenção são essas, ela roda tantas horas por ano e ela vai gerar tantos megawatt-hora ano. Então, isso tem que ser bem claro, porque se essas tecnologias não tiverem ainda esse tempo de operação e a certificação para comprovar, o banco realmente ele vai trazer vários óbitos para o financiamento dessas plantas. Aí vai ter que ser com capital próprio esse investimento. Então, se for para resíduo industrial, aí já é diferente, ou mais homogêneo, né? Você trabalhar com uma fração que vem muito do shopping, com muito grandes geradores, com muito plástico, aí você pode botar um pouco de RCU, não tem problema, ele vai operar bem, porque numa determinada fração ele teve um poder calorífico bem elevado, e isso vai compensar a umidade da outra fração. Então, eu acho que esse, inicialmente, é o caminho para a gasificação e pirólise no Brasil, trabalhar com totalmente ou parcialmente com o resíduo industrial. O Marcos Pedrosa pergunta, Flávio, você poderia discorrer um pouco sobre a aplicação de tecnologias no Brasil? Acho que é a mesma pergunta, né, que foi feita, né? O Marcos já foi respondido. A Júlia Pancini pergunta que você comentou que tinha 2 unidades de triagem de materiais recicláveis na França. Aí ela pergunta se essa triagem é feita de minerais já segregados na fonte ou misturados como são no Brasil.
Não, aqui na França é tudo segregado na fonte. Não se faz usina de reciclagem. Bom, primeiro que o lixo ele é segregado na fonte. Então, o que vai para uma triagem é do fluxo que é separado seletivamente, né? Mas existem. A gente tem essas duas plantas. É curioso, mas tem seu custo. As de reciclagem são sobre resíduo, sobre o material reciclável, separado coletivamente, coletado separadamente. Mas a questão, a de compostagem que a gente tem usina de compostagem também em São Malo, inclusive a gente opera duas, São Malo e Lonelantica, da fração residual do lixo, né? Então é a parte do lixo que deveria, digamos, ir diretamente para a incineração, e ela passa por lá. Só que é uma planta de 20 mil toneladas ano. Se você vai muito além disso, bom, porque o odor, primeiramente, quando você fala de compostagem, o odor ele não é relativo, né? Como os gases. O odor se fede e perturba a vizinhança. Então, você ter plantas extremamente grandes, de 50 mil, 100 mil toneladas para fazer compostagem, isso complica muito. Então, isso complica o processo. E, além disso, é extremamente caro. Quando você vai lá e você vê a instalação, toda a triagem que se faz antes disso entrar no processo de compostagem, é absurdo. Então, isso tem um preço. E custa mais caro que a incineração. O Renato Rocha ele pergunta se o enfoque de investir em usinas WTS se manterá em energia elétrica ou geração de derivados químicos como biocombustíveis também se mantém no centro das inversões. Ele diz assim que imagino que a integração entre diferentes técnicas de aproveitamento de biomassa, por exemplo, gestão anaeróbica mais pirólise, tenderia na prática a trazer maior eficiência. Existem estudos recentes na França ou Brasil sobre isso? Nunca tenho conhecimento. Tá. Vamos passar para a próxima. Ronaldo, Daniel, você poderia comentar sobre a segurança jurídica para a operação a longo prazo do projeto Lara? Tem que ser um pouco mais específico com a pergunta. Eu não sei como responder isso para você. Quiser complementar aí, quiser também abrir o microfone e complementar, a gente está à disposição. Ronaldo. Então, vamos passar para a próxima. Se o Ronaldo quiser complementar, pode escrever também. Antônio José Bichara pergunta, por favor, abordar a eficiência global do sistema, no caso específico da planta descrita pelo Daniel e de forma geral de plantas distribuídas no mundo. Eu mostrei ali na minha apresentação, né, que uma planta típica que entra o resíduo direto para a grelha e aí faz a geração de energia, ela normalmente essa que tem, por exemplo, o superaquecedor interno, ela tem algumas limitações de operação. Uma delas é com relação à temperatura no superaquecedor e ela é limitada por problemas de corrosão. Então, se trabalham com temperaturas no superaquecedor abaixo de 420 graus Celsius. E isso dentro de uma pressão média, mais ou menos de 40 bar. E aí a eficiência fica em torno de 20%, alguém fala 22%. Quando a gente tira o superaquecedor, né, a gente permite com que a gente faça uso de um combustível externo, e com isso a gente tem alguns ganhos com elevação da temperatura e da pressão, e aí subimos isso para em torno de 30%. Tá certo. O André Camargo, nosso diretor institucional, ele pergunta, Flávio, poderia liderar a questão de subsídio, que foi mencionado no caso da Inglaterra? Eu não entendi a pergunta. Ele perguntou a questão de subsídios que teria sido mencionado no caso da Inglaterra. Há algum tipo de subsídio nos projetos da Inglaterra? Isso, a gente pode falar diferente. Na Europa funciona da seguinte maneira: você tem diferentes tipos de subsídio, né? Na Inglaterra existia subsídio sobre
essas tecnologias alternativas que eles queriam implementar, achando que se você colocasse uma turbina no motor seria mais eficiente, isso seria melhor para o sistema como um todo. Então, isso existia. Sobre a eletricidade. Aí você tem países como no leste europeu, que tem que se adequar à infraestrutura da União Europeia como um todo, em termos de legislação ambiental, e estão construindo várias usinas. Esses países não tinham condições de pagar um tratamento mais caro, então muitos países, a Polônia, por exemplo, a Polônia desenvolveu, tem um mercado que tem desenvolvido muito, e eles recebem subsídios sobre o investimento. Então, são dinheiro do Fundo de Coesão da Europa, que é destinado a subsidiar o CAPEX, e com a redução do CAPEX você pode manter os outros parâmetros. Então, você tem países onde se subsidia a eletricidade, onde se subsidia o CAPEX, e você tem países onde você paga, no caso da França, o preço da eletricidade é bastante baixo, né? A França é no nuclear, o que o Brasil é na hidrelétrica. Então, o preço de energia é bastante barato, talvez o mais barato na Europa, um dos mais baratos, e as plantas não beneficiam de nenhum subsídio energético, né? Então, o que acontece é que o custo recai sobre o tratamento em si. Então, você tem custos elevadíssimos de tratamento. Então, cada país adota uma maneira diferente aí, conforme as suas especificidades, né? No caso do Brasil, eu acredito que vai vir através da energia, né? Pessoal, nós estamos com o tempo já estourado. Fizemos aí, o Bolognese fez 2 perguntas. Bolognese, eu vou deixar para a gente responder lá no nosso grupo do conselho, tá? A gente está em casa ali. Daniel, acho que pode responder a sua pergunta, e o Flávio também, você tem o contato dele, eu posso passar. Tá? E com relação ao evento, gente, quero agradecer imensamente a oportunidade de todos estarem aqui. Aqueles que quiserem fazer parte do nosso fórum Waste to Energy, ele tem uma limitação de pessoas, né? Mas a gente vai estar fazendo uma seleção. Todos que quiserem ingressar no fórum, mande um WhatsApp para mim, eu botei aí no grupo, né, o meu WhatsApp. Pode mandar e-mail para a Brent, também no site tem o nosso e-mail, site da Brent. A gente vai estar disponibilizando as apresentações, então manda o zap para mim que eu vou avaliar se a gente consegue incluí-lo no nosso fórum de WhatsApp, que está praticamente lotado o grupo. Com relação às questões, Daniel e Flávio, gostaria de fazer as considerações finais, por favor? 1 minuto, aí a gente encerra. Começo? Bom, só agradecer aí a participação no evento e parabenizá-los aí novamente. Acho que é fundamental organizar eventos assim para esclarecer um pouco todo. Existe muito mito em torno dessas tecnologias, muita má informação que é divulgada muitas vezes propositalmente. Então, é importante educar, esclarecer, levar esse conhecimento aí para a população. Então, parabéns à Brem, pode contar conosco aí para tudo que precisarem aí nesse sentido. Daniel? Bom, eu quero agradecer, parabenizar a apresentação do Flávio, muito boa. Eu acho que isso foi importante, a apresentação dele, para inclusive todo mundo entender como é complexo e como é trabalhoso um projeto como esse, que tem que ser de fato levado de maneira séria, como a gente tem levado. E novamente, Yuri, parabéns pela iniciativa, eu acho que isso é importante, acho que devemos ter mais dessas aí pela frente. Obrigado, Daniel. Quero aqui agradecer a todos. Todos são convidados também a fazer parte aí dos nossos debates que a gente tem feito, os eventos que a Brem organiza. O site da Brem, a gente tem a nossa agenda, tem os eventos que a gente vai estar participando no Brasil, no exterior. Muito obrigado a participação de todos. Aqueles que tiverem mais alguma pergunta, alguma questão, pode estar mandando um e-mail para a gente. Estamos planejando daqui a 15 dias mais um webinar também para falar de gasificação, pirólise e também de economia circular. Todos estão sempre bem-vindos, nós vamos estar divulgando isso nas nossas redes sociais. Obrigado a todos e um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.